No trabalho de hoje, será abordado o setor público, a participação do Estado na economia. Na apresentação da aula passada, foi mostrado a atuação do setor público sobre a atividade econômica. Na macroeconomia, vimos os instrumentos de política fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas para minimizar as flutuações econômicas. E na microeconomia, vimos que ele pode interferir no equilíbrio de mercados específicos por meio do estabelecimento de impostos, preços mínimos na agricultura e tabelamento de preços. Nosso grupo, composto por Eduardo, Vitória, Juliana, Larissa e Nailô, falaremos mais detalhadamente das atividades do Estado no setor econômico. No início do século XX, houve um intenso processo de formação de monopólios, que limitavam a oferta e aumentavam o preço dos produtos, atrapalhando os pequenos empresários. Então, em 1980, o governo dos Estados Unidos instituiu a Lei Sherman contra os trusts, declarando ilegal a existência de monopólio na indústria e no comércio. Assim, o Estado passou a regular mais a atividade econômica e colocou em dúvida a teoria da mão invisível de Adam Smith, que dizia que a economia deveria ser livre, sem a intervenção do Estado. Ela iria se regular de forma automática, como se houvesse uma mão invisível por trás de tudo, e que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado conforme a sua necessidade. E que o Estado só deveria intervir em 3 situações: na justiça, na defesa nacional e em obras públicas de instituições que não fossem de interesse privado. Desse modo, a partir de 1920, por conta dos elevados níveis de desemprego nos países capitalistas, o Estado acrescentou as funções de justiça, segurança e bens públicos, bem como eletricidade, saneamento, rodovias, ferrovias, portos e outros. E com o passar do tempo, todos os países capitalistas observaram a crescente atuação do Estado, com a implementação de leis para regulamentar a atividade econômica na economia. As funções econômicas são função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. A função alocativa está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo sistema de mercado. Esses bens são os bens públicos, que têm como principal característica a impossibilidade de excluir determinados indivíduos de seu consumo. O consumo dos bens públicos é um consumo não rival, pois o fato de uma pessoa utilizar o serviço não reduz a oferta para as demais outras pessoas. Na função distributiva, o governo funciona como um redistribuidor de renda, onde, por meio da tributação, retira recursos dos segmentos mais ricos e transferem para os segmentos mais pobres da sociedade. Já a função estabilizadora está relacionada com a intervenção do Estado na economia para alterar os níveis de preços e empregos, já que a estabilidade não ocorre de maneira automática, como dizia Adam Smith na teoria da mão invisível, e essa intervenção é feita por instrumentos de política fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas, que já foi dito nos trabalhos anteriores. Estrutura tributária. Para que o Estado consiga cumprir com as suas funções com a sociedade, ele precisa de recursos, e esses recursos são obtidos pela arrecadação tributária que compõe a sua receita fiscal. Os princípios que regem a tributação são o princípio da neutralidade e o princípio da equidade. O princípio da neutralidade defende que um tributo imposto pelo Estado deve intervir o menos possível nas decisões dos agentes econômicos. E quando arrecadados de forma adequada, os tributos podem ser utilizados para o financiamento de políticas públicas. Já o princípio da equidade garante um sistema tributário justo, sem que empresas e indivíduos sejam taxados um mais que os outros. O princípio da equidade ainda pode ser avaliado sob 2 outros princípios: o princípio do benefício e o princípio da capacidade de pagamento. O princípio do benefício diz que cada indivíduo deverá pagar um tributo de acordo com a quantidade de benefícios que ele usufrui do governo. Entretanto, sabemos que quem mais utiliza esses benefícios são as classes mais pobres que não possuem capacidade econômica suficiente.
Já o princípio da capacidade de pagamento diz que os agentes deveriam contribuir com os impostos de acordo com a sua devida capacidade de pagamento, e as medidas utilizadas para determinar essa capacidade são a renda, o consumo e o patrimônio de cada indivíduo. Os tributos são constituídos por taxas, contribuição de melhoria e impostos. As taxas são cobradas em razão do exercício de política e serviços públicos prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. A contribuição de melhoria é cobrada quando uma obra pública aumenta o valor patrimonial dos bens localizados em sua vizinhança. E os impostos são tributos obrigatórios cobrados pelo governo sobre várias atividades e são classificados em imposto direto, indireto, regressivos, proporcionais e progressivos. O imposto direto é o imposto que incide diretamente sobre a renda de uma pessoa física ou jurídica, como o imposto de renda. Já o imposto indireto incide sobre transações de mercadorias e serviços. É o imposto que incide sobre o consumo e não sobre a renda. Efeitos sobre a atividade econômica. Um dos efeitos que o Estado tem sobre a atividade econômica é o estabilizador automático, que são mecanismos da política fiscal que reduz a carga tributária. Um exemplo é o imposto progressivo, que na recessão, o contribuinte que tivesse sua renda diminuída cairia de alíquota e seria beneficiado com redução da carga tributária. Existe uma relação entre o total da arrecadação tributária e a taxa de impostos, conhecido como curva de Laffer. A curva de Laffer representa um gráfico que mostra o ponto exato do equilíbrio necessário para se praticar uma tributação ideal, onde os impostos seriam pagos e retornados em serviços públicos sem abalar a economia. Outro efeito sobre as receitas públicas é o efeito Oliveira-Tanzi, que ele analisa a relação entre a arrecadação fiscal e as taxas de inflação no decorrer do tempo, onde a inflação tende a corroer o valor da arrecadação fiscal do governo com o passar do tempo e acaba tendo uma arrecadação menor. Déficit público. Quando tem um superávit das contas públicas, a arrecadação supera o total de gastos. E quando o montante de gastos é maior que o da arrecadação, tem-se o déficit público. O déficit nominal ou total indica o fluxo líquido de novos financiamentos, obtidos ao longo de um ano pelo setor público não financeiro em suas várias esferas: União, governos estaduais e municipais, empresas estatais e previdência social. O déficit primário ou fiscal é medido pelo déficit total, excluindo a correção monetária e cambial e os juros da dívida anterior. No final, o déficit primário é a diferença entre os gastos públicos e a arrecadação tributária no exercício. E o déficit operacional é a diferença entre os gastos públicos e a arrecadação tributária somada aos juros da dívida passada. O Brasil hoje possui um superávit primário, mas, devido ao pagamento das dívidas públicas, também apresenta um déficit nominal. Quando surge a situação de déficit, além das medidas tradicionais de política fiscal, com aumento de um imposto ou corte de gastos, o governo também pode financiar o déficit por meio de recursos extras fiscais, que são feitos por emitindo moeda, que também é conhecido como monetização da dívida, já que o Banco Central cria moedas para financiar a dívida, e vendendo títulos de dívida pública para o setor privado, o que não é tão interessante, já que pode acarretar em maior endividamento no final. Logo, diante do assunto abordado, podemos concluir que a intervenção do Estado se faz necessária para que haja desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Obrigada pela atenção e até mais!